a correção de um exercício que foi usado em uma seleção. Olá, tudo bem com você? Bom, aqui é Nara Fernandes, da Fatura Ideal. Trabalho com auditoria de contas médicas já há mais de 10 anos, com cursos em contas médicas há mais de 15 anos, e eu estou aqui para compartilhar com vocês a correção de um exercício que foi usado em uma seleção. Então, vamos lá? Se você quer aprender um pouco, essa é uma oportunidade para você ficar aqui comigo até o final, tá bom? E nós vamos discutir o exercício. Pode ser que aqui, nesse momento, você já tenha alguma dúvida sua sanada, tá? E eu já quero te convidar para me seguir lá no Instagram Fatura Ideal. Bom, o exercício é o seguinte: uma internação cirúrgica de emergência no dia 7/12, às 9 horas, para a realização dos procedimentos, internou, né, um paciente para a realização dos procedimentos 3020278, 3130380, 3100127, dígito 0. Acessos diferentes. Encaminhados para o paciente encaminhado para o apartamento às 19 horas, então foi aí 10 horas de cirurgia, né? Direcionado para a UTI, dia 11/12, então ele foi para o apartamento no dia 9 às 19 horas. Quando foi no dia 11/12, às 9 horas da manhã, ele foi para a UTI. De lá, ele saiu dia 14/12, às 16 horas, encaminhado novamente ao apartamento e recebendo alta médica dia 19, às 17 horas. E ele me dá mais uma informação aqui. Em centro cirúrgico, foi anestesia geral, usou-se o bisturi elétrico bipolar, o laser cirúrgico, a lupa cirúrgica, a serra elétrica, o garrote pneumático, o microscópio cirúrgico, marca-passo temporário, respirador e monitor. Muito bem, olhando para esse enunciado do exercício, eu tenho algumas questões já para discutir com você. Ele fala internação cirúrgica de emergência. Ah, então emergência, eu posso cobrar 30% a mais nos honorários. Não, porque esse dia 7 aqui era uma quarta-feira, tá? Foi dia 7/12 de 2017. Era uma quarta-feira e às 9 horas da manhã. E o que me dá direito de cobrar os 30% é o atendimento em horário de emergência, que é das 19 horas às 7 horas da manhã, sábados, domingos e feriados. E isso relatado em contrato, se for pela AMB, porque a AMB tem um outro horário de emergência, ou a tabela de honorário contratada for a CBHPM, que nela, nas instruções gerais, fala do horário de emergência. Então, aqui eu não vou cobrar os 30% a mais. Porém, ele me dá outra informação, que todas essas intervenções cirúrgicas foram realizadas por acessos diferentes. Então, acessos diferentes quer dizer que eu vou cobrar o porte principal 100% e os outros portes, né, as outras cirurgias, 70% delas, né? E tudo indica que foi a mesma equipe, senão ele tinha me contado aqui sobre outra equipe, mas ele diz que não, acessos diferentes, essa foi a única informação que ele me deu, certo? Se bem que essa 302, se eu fosse apenas olhar
o código, eu iria fazer outro enunciado, porque essa 302 ela tem uma relação com gastro, né? E a 31, 313, 310 já é outra relação. Mas, como ele aqui não me informou, vamos tratar que foi a mesma equipe. Tudo bem? Muito bem. E ele foi encaminhado para apartamento. Então, paciente que tem o convênio que dá direito a apartamento, internação em apartamento ou qualquer acomodação superior, como o caso de UTI, eu posso acrescentar 100% no honorário, porque a tabela ela é confeccionada, editada para atendimentos em acomodações coletivas, ok? Muito bem. Então eu já vi a questão do acesso diferente, do apartamento. E aí ele foi direcionado para UTI e tal, tudo bem, até aí nós entendemos, né? Aí ele me dá uma outra informação. Em centro cirúrgico, anestesia geral. Essa informação é importante porque eu vou cobrar a sala de recuperação de porte anestésico, até porque essas cirurgias são de porte alto, tem uma aqui de porte 7, né? Alto porte. E ele não vai do centro cirúrgico para a UTI, vai do centro cirúrgico para o apartamento. Então, eu vou cobrar a sala de recuperação de porte anestésico, que tem diferença se é anestesia geral, se não é. E ele me fala de outros instrumentos e equipamentos que foram usados, o bisturi elétrico, né? O laser cirúrgico, a lupa cirúrgica, a serra elétrica, o garrote pneumático, o microscópio cirúrgico, o marca-passo temporário, o respirador e o monitor. Muito bem. Acontece que para esse exercício ele me disponibilizou a CBHPM 2008, o porte UCO contratado, né, o comunicado oficial e uma tabela de taxas usada aqui no Distrito Federal, SBH. E ele me disponibilizou a SBH 2011. Eu entendo, então, que essas foram as tabelas contratadas. Essas tabelas fazem parte desse contrato dessa operadora. Na SBH 2011, todos esses equipamentos, exceto o marca-passo temporário, já fazem parte do porte de sala, que eu vou cobrar o porte de sala, né, do uso, uma taxa, tá? Então, nenhum desses aparelhos eu vou cobrar a taxa deles em separado, porque eles já compõem o centro cirúrgico. Tudo bem? Então a gente tem que aprender a ler a conta, entender o contrato, as tabelas contratadas, bem como as instruções dessas tabelas, tá bom? Na tabela que é contratada para a taxa, ela tem uma unidade de medida chamado S, unidade de serviço. E ele já me deu aqui que nesse contrato a US vale 68 centavos. Tranquilo, vamos aqui faturar. O que eu vou fazer quando eu tenho mais de um porte? Eu vou entrar na tabela, né? Vou pegar aqui o porte mais caro, né? Eu vou entrar na tabela, gente, e vou consultar o porte dessa cirurgia, né? E aqui eu tenho essa cirurgia 31001270 como a mais cara, a do porte mais alto. O porte dela é 14A. 14A prevê 2 auxiliares e o anestesista porte 7.
Muito bem, a tabela CBHPM me dá essa informação. O que que eu devo fazer então? Eu vou no comunicado oficial contratado e vou olhar então quanto que vale o 14A. E aqui ele vale R$ 2.324. Nesse enunciado, não me falou de nenhum deflator ou desconto importe, né? E nem mesmo inflator. Então, eu vou considerar que é a tabela plena. Muito bem. Então, eu já vou calcular aqui quanto que o cirurgião tem direito de remuneração para o código mais caro, de maior porte. Nós vamos considerar esse código como o código principal, tá certo? Sempre. Então, 2.324 e vou multiplicar por 2. Por que que eu vou multiplicar por 2? Que é o acréscimo de 100%, porque esse paciente está internado, dali ele parte para o apartamento. Por que não vou acrescentar os 30%, uma vez que é emergência? Porque o horário da cirurgia e a data da cirurgia não comporta o acréscimo. O acréscimo não é para o estado da internação, da cirurgia, é para o horário de emergência. Tudo bem? Então, 2.324 vezes 2, R$ 4.648. Esse porte prevê 2 auxiliares, mas como antes de iniciar o faturamento, eu consultei todos os portes, todas as cirurgias. Em uma delas se prevê 3 auxiliares. E aí, na instrução geral da CBHPM, diz que diferentes atos cirúrgicos ocorridos ao mesmo tempo pela mesma equipe fica valendo o maior número de auxiliares. Então, eu vou cobrar nessa cirurgia também 3 auxiliares, embora o código previsse apenas 2. Vou cobrar 3 devido a essa instrução da tabela contratada, tá certo? E para a cobrança do auxiliar, eu vou cobrar 30% para o primeiro auxiliar, certo? E 20% para o segundo e terceiro auxiliar, porque essa é a instrução dessa tabela nessa edição, quinta edição de 2008. Porque se eu fosse cobrar pela tabela CBHPM 2018, essas porcentagens já não seriam essas, porque essa instrução mudou na 2018. Mas vamos aqui ficar no nosso contrato. Então, o primeiro auxiliar, 4.648 vezes 30%, equivale a 1.394 para o primeiro auxiliar. Preste muita atenção na participação, viu? Se você for cobrar em separado. E essas participações têm que vir bem especificadas na guia de SADT, seguir a tabela de domínio relativa à participação, tá bom? Muito bem. E para o segundo auxiliar? 4.648 vezes 20%, 929,60. E para o terceiro auxiliar? 4.648 vezes 20%, 929,60. Você repare, observe que não é tirado, não se tira do dinheiro do cirurgião para se pagar os auxiliares.
o pagamento dos auxiliares usa o número do honorário do cirurgião como referência para fazer a porcentagem, tá bom? Muito bem. E o instrumentador cirúrgico? Aqui não falou, mas instrumentação cirúrgica é devida na maioria dos contratos, e eu vou acreditar que esse contrato trabalha com instrumentador cirúrgico. Então, o instrumentador cirúrgico vai ganhar 10% do cirurgião, certo? Aqui, o instrumentador cirúrgico vai ganhar 464,80, porque eu peguei o valor do cirurgião e multipliquei por 10%. E o anestesista? Esse anestesista, porte 7, equivale a 10C. Eu pego esse valor na CBHPM, quinta edição, no capítulo 3, né, que é o das cirurgias invasivas, na parte referente à anestesiologia. Então, 10C, se eu for lá naquela minha tabelinha de porte, 10C equivale a 898,50. Então, eu pego 898,50 e multiplico por 2, porque o paciente está internado em apartamento e sempre que ele está numa acomodação superior, o honorário recebe um acréscimo de 100%. Tudo bem até aí? Então, para essa cirurgia, R$ 10.163. Muito bem, vamos para a próxima cirurgia. A próxima cirurgia, 30-20-20-78. Ela tem um porte de 10A e prevê 3 auxiliares. Essa foi a cirurgia que comandou, né, o número de auxiliares para todas as 3 que aconteceram ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar 10A, vou olhar lá na minha tabelinha, 10A equivale a R$ 747. Então, esse cirurgião vai receber 2 vezes os R$ 747 por causa do apartamento, e esse valor vai ser multiplicado por 70%, né? Por quê? Porque aconteceu ao mesmo tempo do ato principal e foi por via diferente. Então, por via diferente, vezes 70%. E esse cirurgião, então, tem direito a receber R$ 1.045,80. O primeiro auxiliar, nesse contrato, com essa tabela, é remunerado 30% do valor do cirurgião. 1.045,80 vezes 30%, 313,74. O segundo auxiliar, o valor do cirurgião, 1.045,80 vezes 20%, 209,16. O terceiro auxiliar mantém-se os 20%, 1.045,80 vezes 20%, 209,16. O instrumentador, aqui, ó, 1.045,80, que é quanto o cirurgião tem para receber, vezes 10%, 104,58. E o anestesista, esse anestesista, porte 5, é remunerado no porte 7C. E 7C, lá naquela nossa tabelinha, é R$ 452,50.
Então, para eu pagar esse anestesista, ele é um outro médico, tá? Ele não ganha porcentagem do cirurgião. Então, é 2 vezes 452,50 vezes 70%, dá 633,50, ok? Então, o total dessa segunda cirurgia ficou de 2.515,94 e eu estou falando de honorários. E sim, muita gente não cobra o instrumentador aqui, tá bom? Vai cobrar lá na tabela de taxas, na guia de outras despesas, como instrumentação cirúrgica. Aí vai da sua instituição, o que está contratado, tá bom? Mas é isso aí que tem que se cobrar dessa cirurgia. A terceira cirurgia, ela tem um porte 9C e direito a 2 auxiliares, mas nós vamos cobrar 3 devido àquela instrução que eu já te contei. Então, 9C, R$ 696. Então, como que eu vou fazer? R$ 696 vezes 2, devido à acomodação superior, vezes 70%, devido a ter sido um outro ato cirúrgico, ao mesmo tempo, por vias diferentes. E que então vai pagar ao cirurgião 974. E o primeiro auxiliar, 974 vezes 30%, dá 292,32. E o segundo e terceiro auxiliar, 974 vezes 20%, que dá 194 para cada um. E a anestesia, que é porte 4, fica remunerada na CBHPM como 6B. E 6B, 292,50. Então, o anestesista, 292,50 vezes 2, por causa do apartamento, vezes 70%, porque ele está já em um outro ato cirúrgico, ao mesmo tempo dos anteriores, por vias diferentes. Então, por isso, 70%. E o instrumentador, o valor do cirurgião, 974 vezes 10%. Somando todas as cirurgias, o honorário dos cirurgiões, do anestesista e o instrumentador ficou no valor de 14.840,16. Pode não acontecer dessa forma aí, tá? O cirurgião leva a guia dele para ser faturada lá pelo faturista dele, né? Então ele vai cobrar só a cirurgia, o primeiro, o segundo e o terceiro auxiliar. O anestesista leva a guia dele para ser cobrada pelo faturista dele ou pela cooperativa dele. E esse instrumentador, se ele não faz parte da equipe desse cirurgião, é cobrado como taxa pelo hospital, taxa de instrumentação cirúrgica, tá bom? Então tem essas modalidades, mas a conta, o raciocínio é esse aqui. Agora vamos para as taxas, né? Primeira taxa que a gente vai cobrar aqui, gente, é a taxa de admissão e registro. Admissão e registro, que é uma taxa administrativa para arquivar, desarquivar prontuário, providenciar alojamento, né? Ali o apartamento, toda essa questão administrativa. Nessa tabela contratada por esse contrato aqui,
que é a SBH, deixa eu achar ela aqui para você. Não estou achando. A tabela SBH prevê que essa taxa vale 340 US, né? E nesse contrato, ela paga a cada US 68 centavos. E ela não tem nenhum acréscimo aqui, porque aqui a SBH, ela tem uma instrução geral dentro dela que diz que quando acontece a internação em horário de urgência e emergência, das 19 às 7, sábados, domingos e feriados, tem um acréscimo de 20%. Mas não é o caso, né? Foi às 9 horas da manhã de uma quarta-feira. Então, 340 vezes 68 centavos, 231. A taxa de admissão e registro a gente cobra uma única vez da hora que interna até a hora da alta, tá bom? Se ele voltar a ser internado de novo, novamente. Outra questão interessante e curiosa para discutir com você, eu não sei, né? Às vezes você vai ver esse vídeo e você não é do Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, a SBH permite que a gente cobre o porte de sala de todas as cirurgias realizadas apenas com um deflator, tá? Deflator não, escalonamento seria a melhor palavra. Mas nos outros estados da federação, normalmente só se cobra o porte de sala da cirurgia principal, que é o porte mais alto, tá? Mas aqui eu vou corrigir conforme o contrato, que é com a SBH. Então, a primeira cirurgia porte de sala 7. Por que, Nara, 7? Porque era o porte da anestesia daquela cirurgia, tá bom? Vale US 4.202. Então, eu vou pegar esse valor e multiplicar pelo valor da US contratada, 4.202 vezes 68 centavos, que vai dar o valor de 2.857,36. Para outra cirurgia, na SBH, eu vou cobrar o valor dela vezes 70%. E a outra cirurgia era porte 5 anestesista. Então, 3.110 vezes 0,68 vezes 70%, porque eu já estou cobrando a segunda sala, né? Que dá 1.480,36. De novo, lembrando que isso é uma regra da SBH aqui no Distrito Federal, tá? Geralmente, nos outros estados, só se paga um porte de sala por uso, conforme o porte da cirurgia principal, ok? E a terceira sala, porque não aconteceu, né? 3 cirurgias. Pela SBH, eu cobro a primeira 100%, a segunda 70% e a terceira 25% em caso de cirurgias por acessos diferentes vias de acesso. E na sala de cirurgia porte 4, que o porte 4 vale 2.636 US, eu vou cobrar 2.636 vezes 68 centavos vezes 25%, que vai dar 448,12. A sala de recuperação de porte anestésico para anestesia geral vale 730 US. Então, 730 vezes 0,68 vai dar 496,40 centavos. Continuando a nossa conta, a gente tem, gente, todos aqueles aparelhos fazem
parte do centro cirúrgico. O único ali que não faz é o marca-passo temporário. Então, eu vou cobrar só ele, tá bom? E lembrando que ali não deixou claro para mim se ele saiu com esse marca-passo e foi para o apartamento, e depois ele não falou se esse marca-passo, que momento que ele foi retirado. Então, eu vou considerar que ele foi usado apenas nesse dia da cirurgia. Por que estou dizendo isso? Porque o marca-passo temporário, ele não é pago por uso, né? Ele é pago por dia de uso. Mas aqui eu vou considerar só um dia, porque ela não me falou mais sobre esse equipamento. Então, ele vale 355 por dia, e eu vou fazer um dia, 355 vezes 68 centavos, 241,40. E aqui de taxas, eu tenho 5.754,85 centavos. Mas agora eu tenho as diárias para cobrar, tá? E eu vou cobrar a diária do apartamento. E tem apartamento A, apartamento B, né? Eu vou cobrar do apartamento B, né? Ele não me deixou claro, eu vou cobrar esse. E as diárias de UTI. Ele saiu do apartamento, foi para o apartamento às 19 horas do dia 7, não foi? Ele foi às 19 horas do dia 7. Então, no dia 8, fez-se 24 horas, então uma diária, né? No dia 9, às 19 horas, foi uma outra diária, certo? Duas diárias. No dia 10, às 19 horas, foi uma outra diária, três diárias. No dia 11, ele, quer ver? Vamos voltar lá. Dia 11, às 9 horas da manhã, ele já foi para a UTI. Eu poderia cobrar essas horas excedentes, mas preste atenção. Se eu cobro hora excedente no dia 11 e ele vai para a UTI, eu vou sofrer uma glosa. Por quê? Porque é como se eu estivesse cobrando duas diárias no mesmo dia. E eu já vou cobrar essa do dia 11 lá na UTI, né? Que é muito maior. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cobrar 3 diárias do apartamento e vou cobrar, porque também se eu fosse cobrar das 19 até as 9, ia dar mais de 10 horas. E esse valor ia ultrapassar o valor de uma diária. Então, eu ia ter que fazer a opção qual diária cobrar. Então, eu vou cobrar a diária de UTI. Por isso, não vou cobrar hora excedente desse apartamento, tá bom? Então, aqui eu vou pagar 3 diárias do apartamento. Por quê? Porque ele entra dia 7 às 19, dia 8 às 19h24, dia 9 às 19 mais uma, dia 10 às 19 mais uma. 3 diárias do apartamento. Tudo bem? Tudo bem, né? Dia 11, ele vai para a UTI às 9 horas, certo? Se ele não ficasse mais nenhum dia, eu já ia cobrar uma diária de UTI. Mas como ele fica dia 12 às 9 horas, uma diária. Dia 13, outra diária. Dia 14, outra diária. Então, de novo, ele tem 3 diárias de UTI. Só que agora ele não saiu às 9 horas, ele saiu às 16 horas. Então, eu tenho aqui mais 7 horas excedentes da UTI. Certo? Tudo bem? Até aí. E aqui na UTI, a gente tem um pulo do gato para prestar atenção numa fatura dessa. Porque dentro da UTI eu pago
o plantão de UTI, que é pago por médico e por paciente a cada 12 horas, e também pago o atendimento do intensivista, que é por paciente ao dia, entendeu? Então, muito importante a gente, né, ter essas informações para fazer a cobrança certa. Então, aqui nas diárias, eu tenho, num primeiro momento, 3 diárias e ele vai para a UTI. Na UTI, eu tenho mais 3 diárias e as 7 horas excedentes, certo? É muito importante que a diária não ultrapasse o valor, né? As horas excedentes não ultrapassem o valor de uma diária, tá bom? E novamente ele volta para o apartamento e aí ele fica no apartamento mais 5 diárias, né? E se eu tenho 3 diárias na UTI, eu vou ter 6 plantões. Entendido? Pelo menos 6, né? Pelo menos 6. Eu tenho 6 plantões de UTI, aqui, ó, plantão, e eu tenho 3 atendimentos, 3 atendimentos do intensivista, né? Por dia, porque ele vai olhar o meu paciente 3 dias, né? Por 3 dias. Então, vamos fazer uma conta aqui de como que seria esse atendimento. 56 vezes 50, 3, né? Vamos ver. Vamos lá. Ele entrou na UTI às 16 horas, foi? Vamos conferir aqui. Ele entrou na UTI às 9 horas da manhã. Então, nesse momento, ele já foi atendido e ele já está no plantão, que é aquele plantão que começou às 7 horas da manhã, certo? Ele já recebeu um atendimento aqui. Quando foi dia 12, ele recebeu outro atendimento, né? E já tinha passado o outro plantão das 19 até as 7. Então, eu já tinha 2 plantões e aqui 2 atendimentos. No dia 13, ele recebeu, até chegar dia 13, às 9 horas, eu vou ter mais 2 plantões e mais um atendimento. Quando ele chegou dia 14, às 9 horas, eu já tinha mais 2 plantões e mais um atendimento, tá certo? 4 atendimentos ele teve do intensivista, né? E 6 plantões. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque senão a gente cobra errado, né? E o que, Nara, como que eu cobro uma diária? Gente, uma diária é 24 horas, lembrando que a primeira diária é indivisível. E se a diária der no dia de transferência, como foi aqui o caso, né, no dia 11, eu vou cobrar da diária mais cara, tá? E hora excedente eu posso cobrar até o momento que essa hora excedente não ultrapasse o valor de uma diária. Lembrando que, geralmente, nos contratos, horas excedentes eu não preciso de autorização. Às vezes, esse é um escape para quando eu não tenho autorização para mais uma diária, eu cobro aquela diária e horas excedentes.
Pode ser glosada essa hora excedente? Pode. Se eu não tiver justificativa, pode. Eu estou falando para o caso de ter justificativa e não ter sido autorizado, não foi pedida essa autorização. E mesmo que ela tiver autorização, se não tiver justificativa, pode ser glosado. No meu curso, no CAF, eu explico bem isso, que o faturamento é feito de evidências e o fato da autorização não garante o pagamento, tá? E aqui o pulo do gato é justamente esse. Cobrei as diárias e prestar atenção que para cada diária de UTI eu tenho geralmente 2 plantões, né? E pelo menos um atendimento do intensivista, tá? Então, achei esse exercício muito completo em relação a honorários e diárias, né? Para que você se divirta aí e tendo dúvida, visite lá o nosso Instagram, Fatura Ideal, e os nossos cursos estão realmente prontos a te levar a um outro nível do faturamento, né? E até mesmo empreender em contas médicas. Então, até o próximo vídeo. Tenho certeza que esse vídeo te ajudou muito. Nós falamos aqui de vias de acesso, de instruções gerais, de formas de pagamento do analista, diárias, taxas e atenção. Muitas vezes não está descritozinho na conta, mas o plantão e atendimento do intensivista está ali quando eu cobro a diária da UTI, né? E claro que eu vou ter a evolução e a anotação da enfermagem da UTI, a evolução desse médico intensivista, tá bom? Então, até o próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, se te ajudou, curta, comente e compartilhe com mais pessoas, que conhecimento bom é conhecimento compartilhado.